Olá, meu povo e minha pova, como vocês estão? Tudo bom? Vocês estão bem? Estão sussa, tranquilinhos, maneirinhos, abençoados na graça do nosso Senhor? Prontos para mais um vídeo? Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o novo sumo sacerdote, tá? No momento em que muitos estão abdicando, abrindo mão da sua fé, escandalizando a palavra do Senhor, mentindo, desfazendo-se da fé que tanto pronunciava, propagava, se dizia ter. E nós vemos um momento em que se prova que, na verdade, nada daquilo que se dizia, na verdade, era o que era, né? Era aquilo que tanto se dizia, se falava. Verdadeiramente, no momento em que estamos passando por terríveis tribulações e afrontas, onde hoje hoje se aprega o universo da Marvel, né? O multiverso da loucura, o multiverso onde se apregoa um Deus incapacitado, engessado, um Deus delinquente, marginal, onde Satanás viaja no tempo para fazer o que bem entende, fazer e desfazer. Um Deus que existem multiversos e multiversões de você mesmo, onde pessoas viajam para matar a sua outra versão. E você busca, me perdoe pessoal, você busca isso na Bíblia e você não encontra. E aí você chama essas pessoas de satanistas e os seus defensores, maridas ou maridos ou amantes, sei lá o que, me perdoem falar isso. Mas eu não sei dizer exatamente o que essas pessoas são, né? Nem o que elas buscam. Aí você chama essas pessoas de satanistas nova era e eles vão proteger, defender dizendo que não são. Mas eu pergunto a você que está aí ouvindo, né? Esse vídeo, essa gravação, para você, o que parece ser alguém que diz ou que apregou multiversos, que apregou para você, em vez de pregar Bíblia para você, apregou a Marvel, né? Que diz que existem várias versões de você mesmo. E eu pergunto, em que local da Bíblia, seja ela qual for, qual versão você procurar, você vai encontrar tamanhas aberrações e afrontas a Deus, né? Então, esse multiverso realmente é o multiverso da loucura, da demência, né? É um estado que nós vivemos que mais vale um público grande, né? Mais vale você angariar pessoas para mentira, para o inferno. Mais vale falar mentira do que é verdade, porque é mais fácil você enganar as pessoas do que você convencê-las de que elas estão sendo enganadas, né? Pessoas que estão tentando levar você para o judaísmo, onde nós nunca fomos judeus. Não existe texto na Bíblia onde diga que nós somos judeus, tá? Já expliquei o porquê dos judeus. Foi um povo que foi constituído com um propósito específico. Eu vou entrar mais a fundo nisso, tá? Vou falar até sobre a circuncisão, o porquê que ela aconteceu, exatamente um sinal no prepúcio, porque ali, né? Isso está relacionado às pessoas que se envolveram com anjos caídos, um sinal no prepúcio para lembrar que não deveriam se portar daquela forma, né? E hoje nós vemos coisas tão loucas, tão absurdas, tão pueris, sabe, tão diminutas, eu não consigo achar um adjetivo específico para tal, sabe? A não ser aberração mesmo. Porque não faz sentido, não há lógica, não há texto bíblico, sabe? Não há base para isso. Eu quero te entregar algo, eu não, me perdoa, então, não é fazer uma comparação ignorante. Mas as pessoas querem apresentar algo que elas não dominam, não detêm, como se fosse uma novidade, uma verdade, e conduzindo pessoas ao erro, sabe? Mas como eu digo, eu não acredito que isso seja ignorância, não. Eu acho que isso realmente é maldade, uma maldade programada, sabe? Ela foi preparada, ela tem por trás de si, né, grupos de pessoas, porque você vai observar, tá, que essas pessoas que apregoam isso, elas trazem uma gama de informações, e eu digo que existe uma diferença absurda entre informação e conhecimento, tá? Informações é muito de tudo, conhecimento é tudo daquilo que você domina, ou seja, é muito do pouco. Você pode ter um pouco de, por exemplo, você pode ter lido um livro só, tá?
mas você domina a informação daquele livro, daquele conteúdo. Isso é conhecimento. Tá? Informação é você pode ter lido dezenas de livros e você não dominar assunto nenhum de tudo que você leu. Então é muito assunto, né? As pessoas tentam trazer a ciência humana para tentar provar a Bíblia. E existem pessoas que sim, elas fazem isso com mérito, tá? Porque, por exemplo, provar a Terra plana, né? Não é a ciência do sistema, é uma ciência humana, mas não é a ciência do sistema. As pessoas estão trazendo ciências do sistema para provar a Bíblia, e quando na verdade não estão provando a Bíblia. Elas estão trazendo esse universo, esse multiverso, sabe-se lá o quê, para profanar o nome do nosso Criador. E levar você a um lugar onde Deus não está. Sabe? Porque é terrível, né? E as pessoas ainda querem te provocar, as pessoas vêm aqui me assistir para ver o que eu vou falar, e aí fala palavrão. Tem pessoas que dizem que receberam revelações tomando cerveja, não discernem mais o Espírito Santo de Deus, não discernem mais o Deus a que serve. Gente, depois, posso ter aquele momento eu ia falar sobre a transformação da água em vinho, mas você não vai observar no texto em nenhum momento que Jesus tenha tomado um gole daquele vinho, ou um gole de vinho qualquer, em nenhum texto da Bíblia. Tá? Mas as pessoas faziam naquele tempo porque era bom para o estômago, era medicinal. Naquele tempo a medicina não estava avançada como hoje, né? Então tem coisas que que se fazia antes por um propósito, hoje nem é necessário mais se fazer. De forma que a embriaguez ela não é bem vista pela palavra de Deus, não é bem vista pelo Senhor. E você disser que você estava tomando cerveja e recebeu uma revelação, e as pessoas aceitarem isso é porque elas realmente nunca tiveram nada com Deus. Porque quem tem realmente intimidade com Deus, sabe que para você receber qualquer coisa da parte do Senhor, você tem que estar muito ligado a Ele, de uma forma muito específica. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Não digo abrir mão momentaneamente, eu digo abrir mão na tua vida, tá? Deixar de fazer aquilo de forma definitiva, se abster daquilo de forma definitiva. Então você vê as pessoas, elas estão se declarando e muitos não estão enxergando. Você dizendo que está pregando a palavra do Senhor e falando um monte de palavrão. Realmente vocês conseguem acreditar que isso é de Deus? Que as pessoas têm alguma coisa de Deus? Pô, gente, pelo amor de Deus, né? É o que eu já disse antes, despertas tu que dormes. Porque é complicado, gente, é complicado. O Senhor está voltando. Ele está voltando. Essas coisas vão ser cobradas, tá? É para deixar muito claro aqui. Mas sem delongas, né? Sem perder muito tempo. Porque o multiverso da loucura tá afetando a mente da gente. Então vamos ao vídeo. O que nos importa? Porque o que nos importa é o nosso Criador, nosso Senhor, tá bom? Jesus é o novo sumo sacerdote. Eu vou primeiro dar base, porque antes mesmo de explicar o porquê, quem era antes e tudo mais, porque havia um anterior a ele, eu preciso, como eu falei, eu preciso calçar as bases, tá? Eu estou seguindo no padrão correto, para que quando eu chegar lá naquela explicação, você já tenha um calço, você já entenda do que eu estou falando. Tá bom? Então o que acontece? Eu estou primeiro calçando a palavra, né? Colocando as bases ali para depois começar a construir o muro ali. Então vocês vão começar a entender assim. Porque se eu for lá no final para explicar quem foi dar, não, aí vocês não vão conseguir entender o que eu estou falando. Porque eu não calcei, tá? Esse muro vai ficar ali bambo ali, não vai ter um alicerce, ele vai cair. Perdão. Então assim, eu tô indo passo a passo, devagarzinho, sabe? Dando o alicerce, colocando os alicerces, dando as bases para que quando eu chegar lá, vocês entendam do que eu estou falando, porque já foi dito antes o porquê e como. Tá bom? Então, assim como você já sabe que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Deus, foi quem criou os céus e a terra, esse céu e essa terra aqui, tá bom? Então você vai começar a entender como foi que isso se deu, como aconteceu, né? Porque ele teve que passar por certas coisas, porque ele mesmo se entregou a si, e nisso Deus o exaltou, né? Porque o que ele fez não seria qualquer um que faria, tá bom? Então vamos ao texto aqui e vocês acompanhem comigo, como sempre, tá? Lembrando, não me sigam, o que eu ia dizer, não me sigam, não se inscrever do canal, abandonar, não me ouvir mais, não é isso que eu estou dizendo. Quando eu digo não me siga, eu estou dizendo assim, não acredite em tudo que eu digo, tá? Eu vou colocar na tela, eu vou explicar, vocês tenham, para com vocês mesmos,
tá? Isso é bom para vocês, é diferente para vocês. Vocês vão adquirir mais conhecimento. Pesquisem depois. Se vocês acharem que tem alguma coisa errada, tá bom? Questionem. Porque é lícito que nós não acreditemos em tudo que nos é dito, tá? Porque foi assim que eu cheguei onde eu cheguei, e questionando tudo que estava me sendo dito, né? Se em algum momento não foi claro para você, porque como eu falei, eu vou apresentar o texto, vou colocar alguns que são mais complicados, vou colocar a sua tradução na sua língua original, vou apresentar o texto, né? O texto base, o contexto, vou apresentar os versículos de apoio, né? O corpo do próprio texto, para que vocês entendam do que está sendo dito. E aí vocês absorvam o que for de bom. Tá bom? Porque a gente deve ouvir de tudo e reter só o que é bom. Vamos lá. Vamos começar a nossa explicação. Tá bom? Por mais improvável que possa parecer, Jesus é o último. Tá? Ele é o mais novo. Os textos bíblicos nos revelam isto. Desde Adão até a raiz de Davi, o concerto de Jesus, porque ele é o Criador, tá? E a eleição sempre foram estabelecidos com os mais novos, ou o caçula. Você pode observar isso nos textos bíblicos, tá bom? Porque você vai observar que no Velho Testamento sempre foi o mais novo, desde o começo até o início. E nisso eu provo para vocês que Caim não era filho de Satanás, tá? Porque aconteceu isso também entre Isaac e Jacó. Tá? Eu vou explicar mais para frente. Vamos seguir aqui, vocês vão compreender. Que isso foi para que a gente conseguisse compreender a eleição. Tá? Então, estabelecido com o mais novo, com o caçula, certo? Sempre foram estabelecidos com o mais novo caçula. Tá. Iniciado por Abel, tá? Iniciando-se por Abel, e seguido por Isaac, Jacó, José, Moisés. Todos esses eram ou mais novos ou eram caçula da família. Tá? E finalmente Davi, o caçulinha, né? Olha só, o próprio Jesus, que era o Cordeiro de Deus, o Criador dos céus e da terra, como nós o conhecemos, sempre estava firmando, né, um acordo, a sua aliança com o mais novo, o filho mais recente, com o caçula. Isso não é por acaso, tá? Não está ali, como eu falei. Quando o texto bíblico ele tem base, ele não está ali por acaso. Ele tem um propósito, tem um porquê. Tá? E aqui não se trata de visão, de revelação, não. Aqui é a palavra descrevendo um fato, e dentro dessa palavra aí sim vem a revelação. Tá bom? Do qual Jesus é referenciado por ser de sua raiz, tá? A raiz de Davi. Embora essas referências não sejam determinantes para afirmar que Jesus é o mais novo, há um texto ainda mais contundente. Tá? Deixa eu observar o que está na tela, para que a gente possa... Aconteceu, tá? Depois... É isso mesmo. É o texto que eu vou ler agora e vocês vão acompanhar comigo, tá? Porque eu deixei na tela para que nós possamos ler junto. E aconteceu depois dessas coisas que... Deixa eu passar para outro slide que fica mais fácil aqui para nós. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Diz, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, né? E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das pedras da montanha, né? Sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abrão, né? Pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar diz que lhe fora mostrado, né? Que Deus lhe dissera. Né? E ao terceiro dia, Abraão e seus moços, Abraão disse a seus moços, ficai-vos aqui, com o jumento, e o moço iremos ali. Isso é o Isaque, né? Iremos até ali. E havendo adorado, né? Tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Observe aqui, ó. Vou voltar aqui no texto. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. Diz, toma agora o teu filho, o teu único filho. Ele está falando de unigênito, tá? Só que a gente sabe que Isaque não é unigênito de Jacó, nem o primogênito, né? Abraão teve um outro filho com Agar, né? Ele teve a Ismael. Ismael era o primeiro filho e o mais velho. Vocês estão começando a compreender que aqui Deus não estava querendo tentar Jacó. Esse texto ele parece obscuro, mas ele tem um propósito, tem um porquê, tanto que Jesus o impediu de fazê-lo, mas ele precisava mostrar algo ali.
Observa como o Senhor ele é grandioso. E que a Bíblia não é para entendimento humano, tá? Ela não foi escrita por homens com o seu entendimento humano. Ela é muito profunda para isso, tá? Ela guarda coisas que a mente humana não alcançaria, né? E sempre tem um propósito e um porquê. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Aqui ele já está anunciando a sua fé. Lembra, Abraão, né? O pai da fé. Ele sabia, no seu fundo, no seu interior, que Deus estava com um propósito muito profundo ali, né? Proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, né? E chegaram ao local que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs a lenha sobre ordem, né? E amarrou Isaque e a seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, esse aqui é Jesus, tá? O malar de Deus, o seu representante, tá? Lhe bradou, e desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E disse: eis-me aqui. Vamos seguir aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora seis que me temes, né? Que temes a Deus. E não me negaste o teu filho, o teu único filho, ou novamente o teu unigênito. É uma referência a Jesus, tá? Nós sabemos que Isaque não era filho único, nem era o mais velho, era o mais novo, mas era o filho da promessa. Tá? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele. Ali já estava representando Jesus, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão aquele lugar, o nome daquele lugar, passar o próximo slide. O Senhor proverá, porque nós sabemos que Ele proveria. Abraão sabia que Ele proveria. Tá? Isso é fé, é certeza. De onde se diz: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, na casa de Deus se proverá. Ele é a providência. Então hoje do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. Olha a promessa aqui. Lembra que está em Hebreus? Pois é. A tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. E Deus sempre fez assim, enquanto se permaneceram fiéis a Ele. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Gênesis 22, 1 ao 18. Tá? Estou passando aqui, mas eu vou seguir em frente aqui na explicação, para a gente ver como o mistério do Senhor é maravilhoso, né? Como a sua palavra ela é viva, ele é eficaz. O Senhor cita Isaque como unigênito de Abraão. Isaque não era filho único, como já disse. Abraão era pai de Ismael, seu primogênito. Isaque era o filho caçula, o filho da promessa. Aparentemente não havia sentido algum em Deus pedir a Abraão para sacrificar Isaque. Observamos no texto que quem brada a Abraão é o anjo do Senhor, né? O próprio Cordeiro de Deus. A provisão divina, porque ele é o filho da promessa, o nosso Redentor. Ao observarmos o texto, fica clara a analogia. O mais velho, né, o filho do pecado, o filho de uma concubina. E esse era o fruto da dúvida, das paixões, da dualidade. Deus aqui não está julgando a pessoa de Ismael ou a sua mãe, mas está revelando fatos. Tá? Porque a promessa tinha sido feita a Abraão e Sara. Eles duvidaram da promessa e fez com que Abraão entrasse em um relacionamento promíscuo, do qual Deus não se agradou. Tá? O mais novo era filho da promessa, o filho da obediência e o filho da fé. Deus não deseja o sacrifício de Isaque. Ele usa tal situação como referência, uma revelação. Né? Ismael e sua mãe não foram negligenciados por Deus, porque eles receberam do Criador misericórdia. Ismael tornou-se pai de uma grande nação, os ismaelitas.
Tá? Isso está em Gênesis 21 ao 8 e 23 ao 20, tá? Em Gênesis 28, 9 também, e em Salmos 83, 6. Tá? Vocês podem observar aí a descendência de Ismael, né? Vamos para o próximo texto aqui. Deixa eu ver se é isso que está na tela para nós. Onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como eu falei, Melquisedeque é uma prefiguração de Jesus, tá? Eu creio ali que é o próprio Jesus ali se apresentando, mostrando o seu sacerdócio eterno, que não tinha descendência humana, por isso que eu falo que não somos judeus, né? Porque Jesus não veio dos judeus, ele não tinha na genealogia judaica, tanto que ele era filho de Maria, mas não tinha um pai terreno, né? Ou seja, não foi gerado nem por Maria nem por José, o Espírito Santo o colocou ali, certo? Prefigurado por aqui Melquisedeque. Entendam isso. O que está na terra é só para nos mostrar o caminho, não prefigura nada do céu. Entenda isso, tá? Ali tinha um motivo para conduzir ao Senhor, e o Senhor ali fazia o que tinha que fazer. Nosso precursor em grego, tá, é pródomos, que o seu significado, né, alguém que vem primeiro até um lugar onde outros o seguirão. Aqui já está falando sobre o reino dos céus. Tá? Ele desceu à terra, foi morto, ressuscitou e ascendeu aos céus, onde muitos o seguirão. Por isso ele é nosso precursor. Tá bom? Entrou em grego, tá? É eizerkomai, e o seu significado é uma metáfora, tá, de ingresso em alguma coisa, alguma condição, vir à existência, começar a ser de homens. Tá? Então aqui já está falando sobre nosso Senhor, que ele começou a ser homem para nos conduzir ao céu. Simples e direto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para nós falarmos. Tá, o texto está na tela ainda, então vamos lá, vamos continuar aqui. E muito mais manifesto é ainda, e a semelhança de Melquisedeque se levante outro, não anterior, tá bom? Observe que tudo fecha, tudo tem explicação, texto, contexto, referências, palavras da Bíblia, certo? Para que vocês entendam ali que no texto direto e no texto remoto, tudo especifica aquilo, tá bom? Outro sacerdote. Tá? Assim como estava falando o outro, quando estava falando do Espírito Santo, né? Eu vos enviarei um outro consolador. Olha que interessante. Aqui um outro sacerdote, que é héteros, né? Em grego, que o seu significado é outro próximo, né? ou outro próximo, usando para referenciar de alguma pessoa ou coisa, né? Anterior. O outro de dois, para qualidade, outro, alguém que não é da mesma natureza, forma, classe, tipo diferente, tá bom? Sigamos em frente. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu vou ler, porque é esse mesmo. Porque o que Dantes conheceu também os predestinou para serem, eu já falei isso na pré-existência, mas ele também cabe aqui no texto, tá? Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito por eleição entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. É até estranho dizer, mas não sei se vocês sabem, a gente é mais velho que Jesus, tá bom? A fim de que ele seja primogênito, né? Esse que é o significado em grego é einai, tá? E a palavra enai, o significado é ser, existir, acontecer, estar presente, tornou-se o primogênito em sua ressurreição. Tá bom? Os textos bíblicos mesmo se confirmam. Eu não preciso estar confirmando coisa alguma de mim mesmo, porque a palavra nos ensina que seja assim, senão não. O que proceder disso é procedência maligna. Tá? O verbo deixa eu ver se é isso que está no texto, a gente já começa aqui. Tá, vamos lá. O verbo é a essência do próprio Deus, tá? E somente ele poderia nos resgatar. O novo sacerdote é a palavra viva do Pai, que por Deus e por seus filhos destruiu o império da morte, que se proveu do Cordeiro do resgate, Jesus, o justo pagamento pelas almas, tá? Ao qual nenhum outro poderia fazer. Isso aí é uma característica pessoal do Senhor, porque ele não havia pecado, ele não fez o que nós fizemos. Então ele se despiu da sua glória, ele se entregou a si mesmo, tá? E Deus assim o exaltou, porque ele fez algo de coração. Nele não havia falsidade como há em muitos, tá? O seu amor é verdadeiro, de forma que nenhum amor há maior do que entregar sua vida pelos amigos.
A palavra do Senhor, né? Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, glória, né? Sabedoria e força, e honra, e glória e ações de graças. Apocalipse 5:12. Tá? Ele tornou-se digno de receber essas coisas, né? A revelação por meio das Escrituras nos dá uma perspectiva coerente daquilo que à primeira vista parecia desconexo, melhor dizendo. A primogenitura, ela se deu por eleição, tá? Vamos seguir aqui. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Deixa eu ver se é o texto, se é esse texto mesmo. Tá, esse mesmo. Aquele que me enviou. Eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, não julgo. Também já foi lido esse texto, tá? Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E estão falando de pessoas. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho apregoado, essa o há de julgar no último dia. João 12, 45 ao 18. Ou melhor, 45 ao 48. Tá? Vamos seguir aqui. Tá, esse mesmo. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, tá? Será o vosso serviçal. E qualquer que entre vós que quiser ser o primeiro, olha a primogenitura, será servo de todos. Não foi assim que Jesus fez? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Resgate. Está no texto, não preciso nem trazer a tradução, está aqui no próprio texto. Resgate de muitos. Marcos 10, 43 ao 45. Marcos 10, 43 ao 45. Vamos aos significados aqui na sua língua original. Né? Quiser se tornar, né? Ou tornar-se, em grego, tá? É gnomai. Até já falei sobre isso, né? Que é tornar-se, vir a existência, começar a ser, receber vida, tornar-se, tarará. Isso já até foi dito. Né? Tá na tela, vocês podem acompanhar comigo. Grande, né? No grego. Megas, né? Megas. Seu significado é pessoa iminente, ou eminente, na verdade, né? Pelas habilidades, virtudes, autoridade, poder, digno das bênçãos preeminentes de Deus. Digno das bênçãos preeminentes de Deus. Será servo de todos, em grego. Diáconos. Olha o que significa a palavra diácono aqui, tá? Que vocês têm nas igrejas aí. O que é o seu significado? E Jesus é um diácono também. Tá? Do obsoleto, deixa eu achar aqui, tá? Busca alguma coisa. Para que vocês acompanhem, tá no texto, tá? Não, você está dizendo, mas não é o que diz aqui. Não, é o que está no texto. Alguém que executa os pedidos de outro, tá? De um mestre, servo, atendente, ministro, o servo de um rei, diácono, alguém que, em virtude do ofício designado a ele pela igreja ou por Deus, cuida dos pobres. Tá bom? Essa é a função da igreja também. O nosso Senhor tornou-se o primogênito por ter se despido de sua glória para servir e mostrar o caminho para a salvação. Tá? Deixa eu ver se esse mesmo. Como estará premente, mas não seja assim. Deixa eu ver se esse aqui. Só um minuto, pessoal. Tá, esse mesmo. Como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um só. Hebreus 5, 6. Melquisedeque era rei de Salém, né? Trouxe pão e vinho. Esse era sacerdote do Deus Altíssimo, tá? E abençoou, né? E ele abençoou, ou seja, homem não abençoa, anjos não abençoam. Por isso que eu falo que é a prefigura de Senhor. E podia ser o próprio Jesus, sim. Por quê? Ele abençoou, tá? Ele trouxe pão e vinho, né? E disse: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, entregou os seus inimigos à tua mão. Abraão lhe disse, e Abraão lhe entregou o dízimo. Olha só como aqui já está prefigurando ao Senhor Jesus. Tá? Melquisedeque foi a prefiguração de Jesus. Ele era sacerdote antes da lei, rei de justiça, não era judeu nem israelita, era rei de Salém, ou seja, Jerusalém.
tá? A Nova Jerusalém para nós desejamos ir. Partiu o pão e o vinho, recebeu o dízimo e também abençoou. Somente um rei, né? O nosso rei Jesus pode fazer essas coisas. Vocês estão entendendo aqui? Então não é bizarrice afirmar que Melquisedeque podia ser o próprio Senhor Jesus, tá? Em outras... Deixa eu ver se é esse mesmo. Tá. É esse mesmo. Melquisedeque em outra parábola, lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, né? O qual é realmente a menor de todas as sementes. Olha ele falando de si mesmo. O qual realmente é a melhor de todas as sementes. Mas crescendo é a maior das plantas. E se faz uma árvore de sorte que as aves somos nós, né? Dos céus venham e se aninhem em seus ramos. Mateus 13, 31 a 32. E crescia Jesus. Olha que coisa linda. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça, para com Deus e com os homens. Lucas 2:52. Tá? Coisinha linda, né? Maravilhosa isso aqui. Vamos lá. Seguindo em frente. O texto está na tela, é esse mesmo. O qual está à destra, né, à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Quem sujeitou foi Deus, tá? 1 Pedro 3:22. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: eis-me dado, foi entregue a ele, todo o poder no céu e na terra. Vocês estão entendendo aqui? Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ué, se ele é a terceira pessoa da Trindade, como assim diz, depois eu vou provar para você que a Trindade nasceu no Concílio de Nicéia, concílio católico, com base em Semiramis, tudo que ele tinha explicado, tá? No céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Propósito comum. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que tenho estado convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 ao 20. Tá? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi conferido a ele. Tá? Não há questionamento aqui. Tá? A verdade ela é dita de forma que ela mesma se explica. Tá? Precisa muito mais do que isso aqui. Tanto que eu não coloquei nenhum texto aqui em grego, nem no hebraico, nada. Está no texto cru, porque ele mesmo se explica. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, e eu como falei, primogenitura se dá por eleição, e eu vou explicar, ainda vai ter o texto para isso, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Quem introduziu foi o Senhor e diz aos anjos o adorarem. Tá? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, como eu já tinha dito antes, agora está o texto aqui, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 5, 12 ao 13. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se é esse. Mas sobretudo... Deixa eu ver se é esse aqui... Tá, esse que está na tela mesmo. São mais dois? Tá, vamos lá. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Esse amor aqui, gente, é um amor sincero, tá? É um amor ágape, não é o amor eros que é pregado na terra. Existe diferença do amor ágape pro amor eros, tá? O amor ágape é o amor de Deus, aquele puro, que não tem a ver com carne, não tem a ver com como posso dizer, com ideologia de sexo, tá? Como muitos querem apregoar, porque só criou Deus, só criou homem. Meu filho, minha filha, o propósito de Deus era ter filhos, tá? A sexualidade ela só importa na terra para o homem. Deus não estava olhando para o sexo de uma criatura, tá? Ele estava olhando para filhos. E como ele só tinha a si mesmo como referência, tá? Não que ele não pudesse fazer outra coisa, porque sua capacidade é infinita, mas ele olhou para si e falou: é isso que eu quero. Tá? Eu quero filhos que se pareçam comigo. E criou varões. Tá? A questão terrena é uma outra questão. É uma outra questão, não tem nada a ver com os céus. Foi criado por quê?
havendo necessidade, criou-se uma nova identidade, criou-se uma nova criatura. Nós fazemos parte de um novo conceito de criação, tá bom? Definitivo assim a partir daqui. Mas somos algo novo, tá? Somos o renovo do Senhor, porque Ele é grande para essas coisas, tá? Mas entenda isso, o amor ágape, ele não olha o homem como homem, ele olha o homem como filho, tá? O amor eros é que olha sexo. Ele precisa de identidade de sexo. Tá? Não é esse o propósito de Deus, não é assim que Deus nos vê, porque somos todos filhos dele. Ele realmente é pai, não é o pai que você conhece na terra, tá? Nem a mãe que tu conhece na terra, porque não existe maior amor que o de Deus. Ele tem provado isso todo dia. Mas pessoas querem erotizar o amor de Deus. Isso é amor eros, não é amor ágape. Tá? Vamos buscar o significado de amor ágape e amor eros, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá? Vamos para o próximo. Deixa eu ver se é esse mesmo. Deixe-me ver se é esse mesmo. Tá, é esse mesmo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, somos nós. Tá? 1 Coríntios 15, 20. No grego, dormem, né? É koimao, que significa dormir e morrer. Porque estamos mortos. Tá? Seremos ressuscitados pelo Senhor, mas estamos mortos. Né? Primícia, no grego, é a paché de um composto, né? Vamos lá. A primeira proporção da massa de farinha, do qual os pães sagrados eram feitos, uso de pessoas. Aqui o que mais interessa para nós: o uso do termo para pessoas consagradas a Deus para sempre. Pessoa que superam a outros da mesma classe em excelência. Vocês estão entendendo aqui que coisa magnífica? Ah, meu Deus, eu sei, é muito profundo isso aqui, é muito forte. Tá, vamos lá. Mas de fato, tá, esse mesmo. Vamos para seguir em frente aqui. Porque, deixa eu ver se é este. Deixe-me ver. Jesus tornou-se primogênito por seu sacrifício. Tá? Ele tornou-se digno de receber o sumo sacerdócio. Jesus assume o lugar de destaque recebendo o sacerdócio eterno em lugar daquele que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Eu acabei de explicar para você, tá? Do grego apaché, né? Uma pessoa que ela supera outras da mesma classe em excelência, ela supera em excelência, né? E capacidade, porque ele se ressuscitou para dar vida aos mortos, tá? Então vamos seguir aqui. Deixa-me ver se é esse texto que está na tela. Esse mesmo. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não será esta, mas também Rebeca, não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito mal ou bem, está falando de Isaque e Jacó, tá? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Aqui que eu falei para vocês, tá? De Deus fazer sempre uma aliança com o mais novo. Isso tinha a ver também, já estava lá no início com o filho de Adão e Eva. Isso tem a ver com Abel e com Caim. O propósito da eleição ficasse firme. Nem tendo nascido, nem tendo feito nem bem nem mal. Vocês estão entendendo aqui? Texto com texto. É nisso que eu falo. Pessoas não entendem Bíblia, querem explicar para você o universo da Marvel. E pessoas estão dizendo que isso é Bíblia. E que isso não é nova era. Tá? Observem aqui o texto, que coisa mais firme. Né? Que coisa absurdamente profunda, firme, com base, tá? Nem feito nem bem nem mal, tá? Para que o propósito da lei ficasse firme segundo a eleição, o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas porque aquele que chama, foi-lhe dito a ela, né? O maior servirá ao menor. Aqui acabou. Vocês estão entendendo aqui? O maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que é injustiça da parte de Deus? De maneira alguma. Né? Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei, tá? De quem me compadecer,
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Isso está deixando muito claro que a eleição parte de Deus. Tá? Porque ele conhece o coração, amor ágape, não amor eros. Tá? Romanos 9, 9 ao 16. Aqui fica muito claro o propósito da eleição. Tá? A loucura de querer provar para vocês que a pessoa fica tão cega, é tão satânica, é tão cega por Satanás, que ela quer provar para vocês coisas que não estão na Bíblia. O texto não diz daquilo em texto nenhum. Eu vou provar para vocês até, porque nisso, mais à frente eu trarei o texto provando o que significava a nudez de Adão e Eva. Até Cristo foi despido da sua veste quando ele estava indo para a cruz. Tá? Tudo está intrinsecamente ligado. Eu vou explicar para vocês o porquê. Tá? O sacerdócio nu, que não tinha nada a ver com sexo ou com eros. Tá? Ali é uma outra questão, outra coisa, tem a ver com amor ágape. Tá? Que, como eu falei, quem não conhece Bíblia, quem não tem amor a Deus, não tem amor ao próximo, não consegue entender o que é isso. Tá? Você pode tentar explicar, mas o amor dele está voltado a Satanás. A eleição define a primogenitura de Jesus. Então conseguiremos entender por que se diz: o maior servirá ao menor, e por ele a eleição de todos aqueles que o seguem. Assim como seu imensurável sacrifício por nós, sem ter pecado algum, ele pagou por nossos pecados. Tá? Vocês estão conseguindo compreender aqui, pessoal? A eleição. Ali o próprio Senhor está falando que ele não amou a Jacó e detestou a Esaú. Isso foi para que o propósito da fé ou da eleição ficasse firme. Tá bem aqui novamente, ó. Porque, estou passando aqui o mouse, tá? O ponteiro do mouse. Porque não, tendo ainda nem nascido, nem tendo feito mal ou bem, ou seja, não era pelas ações, tá? Isso também cabia a Abel e Caim, porque eles também não tinham nascido quando a promessa havia sido feita ali, tá? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Tá? Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, especifiquei o texto aqui para vocês, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Tá? E foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Romanos 9, 11 e 12. Tá? Só para confirmar aqui. Vamos seguir em frente? Deixe-me ver se é esse texto mesmo. É esse mesmo, tá? Deixa eu só subir aqui. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 29. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Vocês estão entendendo aqui a primícia, a eleição? Tá? Tiago 1, 18. Vou passar aqui para vocês a tela, para que nós sigamos o mesmo passo, tá? Eis o meu servo, deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo, tá? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus nele o meu espírito, pus sobre ele o meu espírito. Lembra que eu falei para vocês que os espíritos estavam destinados a Jesus, as porções do Pai? Aqui dá poder aos homens e aos anjos. Tá? Ele traz justiça aos gentios. Lembra que eu falei para vocês? Olha aqui a promessa que está em Isaías 42:1. Ele traz justiça aos gentios. Aqui, Israel e Judá é posto à parte. E a promessa foi feita lá no Antigo Testamento aos gentios. Porque a promessa era para toda a terra. Porque ele deu a vida pelo mundo, pelos homens. Tá? Então aqui esse negócio de temos que voltar a ser judeus. Não somos judeus. Tá? No céu não há judeus nem Israel. Essa Israel de Deus é para que nós entendamos aonde a Bíblia quer chegar. A gente precisa de uma referência. Tá? Mas volto a dizer, no céu não há 12 tribos, não há 12 apóstolos. No céu são 24 anciãos. Eles representam todo. Velho Testamento, 12 tribos. Novo Testamento, 12 apóstolos. Vamos contar que havia 13 tribos, nós também vamos contar que haviam 13 apóstolos. Mas no céu não é 26, tá? São 24 anciãos. Para a gente entender que aqui é uma junção das duas partes. Tá? Isso também tem a ver com as pedras sacerdotais, tem a ver com isso é um outro assunto para depois. O meu eleito.
do hebraico, tá? Bashir ou Bakir, né? Deixa eu explicar o que significa. Escolhido, selecionado, isto é, no hebraico, escolhido, selecionado, eleito por Deus. Foi ou não foi eleito? Não é assim que a palavra está dizendo? Por que eu vou dizer que não é? Né? A segunda situação aqui, em que se compraz a minha alma? A minha alma aqui em hebraico nós sabemos que é ruar, mas no caso aqui, nesse caso aqui específico, não está usando o ruar não, tá? Aqui é o próprio entendimento de Deus, a palavra é nefesh, tá? Alma, ser, vida. Aqui na verdade, Deus está especificando a parte responsável pelos sentimentos, tá? Que é a nossa alma. Lembra que eu falei que o Espírito é responsável pelo poder? É a partícula de Deus que nos possibilita temos poder, que os anjos tenham poder, que os tornam divinos. Isso é ruar. Tá? Nefesh é alma. Tá? A parte responsável pelo entendimento, pelos sentimentos e pela vida. Tá? Olha o que está dizendo aqui, ó, Nefesh. Alma, ser, vida, desejo, emoção, atividade da mente, atividade da vontade, atividade do caráter. Então aqui vocês entendem que há uma diferença, tá? Daqui a pouco vamos dizer também que Nefesh era uma esposa de... eu não vou entrar nesse assunto não, realmente, não dá mais. Né? É muito complicado. Como eu disse. As pessoas ficam melhor explicando realmente o universo da Marvel. Tem mais sentido para eles, né? Pus o meu espírito. Agora sim entra a palavra ruar. Olha a diferença aqui, no mesmo texto, tá? Na mesma tela. Alma, Nefesh, responsável por todas essas atividades aqui. E espírito, ruar. Olha aqui. Vento, né? Mente são as estruturas como se explica, né? Mas a sua própria essência, né? É como dom preservado de Deus, como energia vital manifestado na glória de sua habitação. A energia vital, a energia de poder concedida aos anjos e aos homens. Tá? E tudo isso aqui é Deus. É por isso que somos assim. Porque Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Tá? Deus não tem imagem? Tem sim. Se nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, Deus tem imagem, tem imagem sim. Tá bom? Vamos seguir aqui. E dará à luz a um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Jesus em grego, Iesus, tá? De origem hebraica, é o tetragrama, como expliquei para você, o significado. E é salvação. E está falando de quem? Nosso Senhor aqui. Ó. Coisa linda, hein? Coisa maravilhosa. Vamos lá. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. João 17:2. Aqui se encerrou os slides. Tá? Vamos seguir a explicação aqui. Não saiam ainda. O sumo sacerdote é a segurança de todo aquele que crê. Porque... Deixa eu só tirar da tela aqui, porque já acabou mesmo. Vamos seguir aqui a explicação, tá bom? Não saiam ainda não. A explicação não se encerrou. Segurança do que crê, né? O sumo sacerdote é a segurança do que crê. Ele é a nossa segurança. Porque o seu sacrifício temos a segurança de seu caráter. Em seu sacrifício temos a segurança do seu caráter. Porque o caráter é fundamental, tá bom? Foi o que Deus avaliou para o eleger. O Pai julga conforme o coração, não conforme as vãs palavras, né? Assim como Satanás fazia. Jesus provou o seu valor em seu sacrifício. E em sua alma, né, estava o que Deus precisava. Foi olhando para dentro de Jesus, tá? No seu amor ágape, não amor eros, porque não existe isso, nos céus não existe isso. O seu amor ágape, que o Senhor o elegeu a ser quem Ele é. Tá? Ele deu todo o poder no céu e na terra. O nosso Senhor é merecedor de toda honra e glória. Tá? Ele não foi atribuído a Ele de graça, não. Ele pagou muito caro por isso. Tá? Se vocês entenderem o sacrifício do Senhor, vocês não vão aceitar que ninguém esculhambe ou esculache a sua fé. Isso é base para qualquer fé, em qualquer outra fé que você deseje acreditar. É só a nossa que é tão volúvel assim, sabe? É tão lisa, é tão fraca, é tão dissoluta, tá? Mas a gente precisa mudar isso aí, mudar esse cenário, tá, pessoal? É hora da gente começar a dar valor àquilo que nos foi dado, tá? O próximo tema será o sacerdócio caído,
Aí eu vou explicar para vocês como que se deu a eleição, realmente como aconteceu, quem foi o primeiro sumo sacerdote, e houve uma troca, tá? Lá na frente eu vou explicar o motivo da guerra. Satanás quis fazer no céu algo como se fosse castas, tá? Onde nós seríamos pisados, os mais novos, os menores serão pisados por aqueles que eram proeminentes, tá? Que tinham maior status no céu. Porque sim, sempre houve hierarquia, mas uma hierarquia na base de Satanás, não na base de Deus. Porque Deus o confiou, assim como Deus confiou a terra e tudo que há no céu e na terra no Senhor Jesus, tá? Assim o havia feito a Satanás, e como falei, o seu nome não é conhecido, porque todo aquele que peca contra Deus, seu nome é arriscado. Então não saberemos o seu nome real, tá? A menos que Deus o queira revelar, mas não fez ainda até então. Então, pessoal, essa foi a pregação de hoje, tá? Foi o nosso encontro de hoje. Eu espero vocês no próximo também. Espero que esse vídeo lhes sirva de alguma coisa. Como de sempre, né? Façam parte da evangelização. Me ajuda nesse pleito, tá? Escreve aí, pessoal. Não custa nada, pessoal. Ô, que é isso, varão? Que é isso, varão? Se inscreve aí, não custa nada, tá? Se inscreve no canal. Deixa o likezinho aí pra fortalecer os irmãos aqui. É nós na fita, pô. Pra fortalecer, né? Pra dar essa força pra gente aí. Se inscreve no canal, compartilha, né? E aqui eu me despeço de vocês como sempre. Fiquem todos com Deus, na sua santa paz. Que a paz, a comunhão e a graça do Senhor esteja sobre todos vós, de hoje até eternamente. Em nome do nosso Senhor, amém, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.